Vamos lá. Hoje a gente vai falar, né, como eu já havia introduzido aqui para vocês, sobre os procedimentos, né, radiológicos contrastados, né, que são aqueles exames que a gente utiliza, né, do meio de contraste para poder ter benefícios, né, no diagnóstico de alguns exames, né. Esses exames contrastados, né, eles são exames radiológicos, né, como eu já havia falado, que utilizam meio de contraste, né, para realçar estruturas anatômicas que não são evidenciadas na imagem radiológica convencional, ou seja, sem, né, o uso de contraste. Todo local, né, seja clínica, hospital, né, estabelece suas práticas e rotinas para a execução, né, de exames contrastados, certo? Vocês vão perceber ao longo da aula que precisa, né, ter uma atenção maior para a realização desses exames, tá? Então, é necessário que se tenha um protocolo, né, para a realização, né, desses exames, tá? Normalmente se utiliza, né, um equipamento para a realização desses exames, que é a fluoroscopia, tá? É um raio-x convencional, né? Só que a gente utiliza da luz, né, para poder visualizar melhor, né, essas estruturas, certo? É importante compreender a abordagem ao usuário, características técnicas, assim como ter conhecimento, né, da anatomia morfofuncional, né, das patologias que podem ser visualizadas por meio de exames contrastados. É aquilo que eu já falei, eu não sei se eu já falei nessa turma, mas eu já falei com certeza na outra turma, que é necessário que o principal, o básico de um profissional de radiologia, de imaginologia, é que a gente tenha, né, conhecimento 100% sobre a anatomia e a fisiologia, né, humana, porque se a gente não souber, não ter esse conhecimento, a gente se torna, né, meros apertadores de botão. Né? Eu tinha um professor que sempre falava isso. E é a mais pura verdade. De repente você sabe posicionar um paciente, né, em todas as incidências básicas, especiais, mas se for perguntar, sim, mas essa incidência aí, ela avisa, né, a imagem de quê? De qual abordagem, para que tipo de patologia? Você não sabe, você não é um técnico, né? Então, conhecimento, né, científico é importante, né, justamente para a gente se tornar profissionais diferenciados. Vocês vão perceber, né, ao longo da trajetória de vocês, que vocês vão encontrar pessoas que sabem muito realizar e pessoas que sabem muito o conhecimento teórico. Aí você pode me questionar, professora, mas a senhora está querendo dizer que é mais importante a gente ter o conhecimento teórico? Não. Eu estou querendo dizer que se vocês têm um conhecimento teórico bom, a prática vai se tornar 1000 vezes mais fácil. Por quê? Porque você está sabendo exatamente o que você está fazendo, está realizando, principalmente na área de radiologia, certo? Esses tipos de exame, né, eles são apresentados com bases nos sistemas, né, que encontram em sua maioria na região abdominal, certo? Então, basicamente, os exames contrastados, né, eles serão utilizados para identificar, né, para caracterizar, para diagnosticar, né, problemas em sistemas, né, na região abdominal, como por exemplo o sistema digestório que vocês estão vendo aqui, né, nessa imagem, certo? Que engloba exames como a seriografia do esôfago. Gente, a gente vai falar ainda sobre seriografia, tá? Mas só para vocês entenderem, seriografia é um exame que a gente vai fazendo várias imagens para a gente entender como é que está sendo o percurso, né, daquele meio de contraste, para o médico observar como foi que aquele meio de contraste se comportou durante a passagem no esôfago. Tem seriografia, né, de outros órgãos, né, mas a do esôfago é bastante utilizada. Vocês possivelmente vão se deparar, né, com esse exame na vida profissional de vocês, certo? No sistema digestório também é muito comum, né? Exame contrastado do estômago, do duodeno, tá? Trânsito intestinal e enema opaco, tá? Aqui a gente tem, né, um exemplo. A imagem fica bem assim, bonitinha mesmo.
enquanto o contraste está, né, localizado nessas regiões, a gente consegue ver, né, que fica assim bem esbranquiçado mesmo e de fato, né, é o objetivo. Aqui nesse, ó, é um PA, aqui meu mouse, é um PA, ó, de estômago e duodeno, tá? Aqui é intestino grosso e aqui é bexiga. Aqui já o paciente já tá expelindo, né, esse meio de contraste. O sistema urinário também, né, se realiza, né, muitos exames do sistema urinário, principalmente, né, a urografia excretora, tá, que é o exame que a gente observa como, né, todo o nosso sistema urinário ele está sendo, né, ele está tendo esse funcionamento, certo? Como é que ele está funcionando? Normalmente, urografia escritura, ele é muito utilizado para pacientes, né, que tem problema de, deixa eu lembrar aqui, de função renal, né, de problema renal. Então, é importante para observar, né, essa passagem da urina. Tem essa outra aqui, a uretrocistografia feminina e masculina. Esse exame, ele é, né, para visualizar a região mesmo, né, de bexiga, para ver como é que se comporta também, né, essa passagem da urina. Aí aqui, ó, só tem um exemplo, né, depois de 20 minutos da administração do contraste. Ó aqui como a bexiga tá, de 25 a 30 minutos ela tá bem mais cheia, tá? E após, ó, a micção, a bexiga vazia. Então, o contraste, né, ele é um elemento que a gente ingere, né, administrado por algumas vias, e ele não fica, né, no nosso corpo assim, que nem, por exemplo, lá na medicina nuclear, para a realização, né, dos exames, a gente utiliza um radiofármaco, e esse radiofármaco tem uma meia-vida, né, a gente ingere, depois excreta uma parte e fica com metade, pelo menos durante algum tempo. Já aqui, né, na utilização do meio de contraste, não tem essa questão, né? O paciente ingere e na primeira micção já manda tudo embora, tá? Sistema reprodutor, né? Também tem a realização desses exames, né? No sistema reprodutor feminino, a gente tem esse exame aqui que é muito utilizado, hipersalpingografia, tá, gente? É esse nome estranho mesmo. Tá? Só que esse tipo de exame contrastado, ele só é realizado, né, com o médico, né, por perto, até porque é um exame, né, mais invasivo, mas os técnicos, né, o profissional da radiologia que estiver presente também, né, ele auxilia, né, no caso executando as radiografias, porque aqui esse exame, o contraste ele vai ser administrado, né, na vagina, certo? Para poder observar o útero, trompas, colo do útero. E aí, né, o técnico ele não tem a habilidade, né, não tem a habilitação para poder realizar esse tipo de administração. Vocês vão perceber que no setor de radiologia sempre vai ter um técnico de enfermagem para poder fazer essas administrações. Só que técnico de enfermagem também não faz essa administração, né, via vaginal. Então, o médico ele faz, né, ele realiza essa administração e aí vocês estarão lá, né, só para executar as radiografias. Na maioria das vezes, os próprios médicos acabam fazendo, né, porque como é um exame que é realizado basicamente por ele, ele já tem o aparato para ele mesmo realizar. Mas caso vocês sejam, né, em algum momento recrutados para isso, ele sempre vai falar, eu quero tal posicionamento, tal incidência e tal. Aí você só vai lá e faz com o seu conhecimento, tá? E o que são, né, os meios de contrastes? Eles são, né, substâncias que propiciam uma melhor definição, né, de estruturas que apresentam densidades anatômicas similares em imagens, né, radiológicas, imagens médicas. Os meios, né, de contrastes, eles apresentam diferentes prioridades, né, químicas, que podem ser classificadas com base, né, na capacidade de absorção da radiação ionizante e dissociação,
na composição e natureza química, na solubilidade, né, e nas vias de administração. Então, a gente vai estudar, né, nessa aula de hoje, vocês vão ver quais são, né, as diferenças e quais são as classificações desses meios de contraste, tá? E eu não sei se já é nessa aula que a gente vai falar, né, qual meio de contraste é indicado para cada coisa, eu não lembro, mas se não for, nas próximas aulas a gente vai falar, tá? A gente pode usar aqui um contraste tal, uma característica tal, que tem afinidade por isso, que seja iônico, não iônico, tá? Vocês vão sair daqui, né, com essa capacidade de diferenciação para saber exatamente, né, qual tipo de contraste utilizar em cada situação. Apesar de que essa escolha parte muitas vezes do médico, né? Você só vai saber que vai ser um exame contrastado, mas quem vai de fato administrar e receitar esse contraste vai ser sempre o médico, tá? Então, classificando, né, de acordo com a capacidade de absorção, né, de radiação ionizante, a gente tem dois tipos de contraste, né, que é o radiopaco e o radiotransparente, tá? O contraste radiopaco, ó, aqui, ó, ele possui a capacidade de atenuar, ou seja, de absorver mais radiação do que as estruturas adjacentes, né? Também são conhecidos como agentes positivos, tá? Então, o componente radiopaco, certo? Ele é aquele meio de contraste que ele consegue absorver mais, né, radiação naquela estrutura que tem a presença do meio de contraste do que as adjacentes, tá? Já os rádios transparentes, né, eles possuem a capacidade de atenuar, ou seja, absorver menos radiação do que estruturas ao redor. O A é o exemplo clássico, né, de um agente negativo, certo? Então, a diferença é de que o rádio transparente, ele atenua, né, a imagem também, só que ele absorve menos radiação do que as estruturas ao redor, tá? Então, se você administrar um contraste com característica radiotransparente no paciente, você não quer observar aquela via, por exemplo. Eu não quero observar o esôfago, eu quero observar o pulmão, tá? Então, esse contraste aqui, ele não vai absorver, né, tanta radiação do que, né, as estruturas ao redor, tá? Muito difícil a utilização desse contraste, até porque o objetivo do contraste é com que a gente consiga observar, né, os meios naquela... A gente consiga observar estruturas através, né, da utilização desses meios de contraste. Então, é bem difícil mesmo a utilização, tá? A gente classifica também esses contrastes, né, de acordo com a capacidade de dissociação, certo? Então, a gente tem dois tipos. A gente tem o iônico, né, que quando em solução formam um composto iônico, íons e cátions, né, se dissociam. E o não iônico, né, quando em solução não se dissociam, tá? Esse aqui é uma característica, né, química que não muda muito o objetivo, tá? Mas quando se falar em contraste iônico, vocês sempre vão lembrar, né, que quando em solução eles formam, né, compostos iônicos ou eles formam íons, né? E os íons quais são? Ânions e cátions, né? E quando não iônico, né, não tem nenhum tipo de dissociação, certo? Eles não formam esses compostos iônicos. Quanto à composição química, tá? A gente tem os iodados, tá? E os não iodados. O iodado, como o próprio nome já diz, né, compõe o elemento iodo como agente radiopaco, e o não iodado não contém esse elemento, tá? A gente tem exemplo, né, aqui embaixo, de meios de contraste, né, que não tem a presença de iodo, que é o sulfato de bário e o gadolínio. Mas lembrando que na radiografia a gente só utiliza iodado ou sulfato de bário. Gadolínio é o meio de contraste que a gente utiliza na ressonância magnética, tá? Então não tem a realização de exame, né, contrastado na radiografia com o uso de gadolínio, certo?
Se tem, eu ainda desconheço, mas até onde eu estudei, não se utiliza gadolínio em radiografia, tá? E na radiografia, apesar de ter também a opção do sulfato de bário, a gente acaba utilizando sempre mais o iodado mesmo. Só não utiliza, né, o iodado em pacientes que tenham algum tipo de alergia a crustáceo, né, que são frutos do mar, tá? Então, nesse caso, sempre se evita, né, a utilização do iodo, tá? Mas se não, o iodo quase sempre em todos os exames contrastados, tá? Deixa eu beber aqui a aguinha. Até aqui tá tranquilo, tá dando para entender? Alguma dúvida, algum questionamento? Se quiser, pode falar, tá? Aqui, né, a gente tem a classificação de acordo com a natureza química, tá? E aí a gente pode dividir, né, classificar como orgânicos, né, e inorgânicos. Os orgânicos é aquele que contém um elemento químico, carbono, na sua molécula. E inorgânicos não tem o carbono, tá? A classificação de acordo com a solubilidade, né? Ou seja, de acordo com aquela capacidade, né, de se dissolver, né, de solubilizarem, né, de misturar com a água. Basicamente, solubilidade é isso, tá? Então, a gente tem três tipos. Os hidrossolúveis, né, que são aqueles contrastes solúveis de água, ou seja, aqueles contrastes que se misturam à água, né? A gente pode ter essa característica. A gente tem os lipossolúveis, que são aqueles elementos que se dissolvem em lipídio, em gordura, tá? A gente consegue fazer a misturinha ali, né, em gordura. E os insolúveis, né, eles não se dissolvem, tá? E é uma característica presente no sulfato de bário, tá? Então, você pode botar água, você pode botar uma solução à base de gordura, né, de lipídio. O sulfato de bário, ele não vai se dissolver, tá? Sobre as vias de administração, né, ou seja, como a gente vai conseguir, né, injetar esse contraste nos pacientes, né? A principal delas, né, é a via oral, onde o usuário, né, faz a ingestão do meio de contraste, ou seja, ele bebe, certo? É a via mais comum de utilização, até porque, como a maioria dos exames, né, contrastados, eles são, né, na região abdominal, né, no sistema digestório, como a gente já citou, é uma via eficaz, né, para que a gente tenha o objetivo, né, 100%, né, do meio de contraste, que é fazer com que as estruturas elas fiquem, né, mais evidentes, tá? Tem a via parenteral, né, que a administração é feita via endovenosa, tá? Na veia mesmo, como se fosse um medicamento. Também é uma via muito utilizada, certo? Tem a endocavitária, o contraste ele é administrado, né, por meio de orifícios naturais, né, de estruturas anatômicas, aquelas que se comunicam com o exterior. Então, a endocavitária, ela é muito comum, né, a utilização, por exemplo, através do ânus, tá? Por exemplo, exames contrastados da próstata, é muito utilizado esse meio. Deixa eu ver. Eu não lembro aqui qual é a outra cavidade que utilizam mais, mas o ânus com certeza sim, tá? Tem a intracavitária, que já é uma via que não é muito utilizada, tá? Mas é uma via que o contraste ele é administrado, né, por meio da parede da cavidade a ser estudada. Ou seja, se eu quero, sei lá, estudar útero, por exemplo, aí eu teria, né, que administrar lá, né, o meio na parede, né, dessa cavidade. Só que aí, né, é um procedimento mais invasivo, então acaba se tornando uma via de administração que não é muito, né, utilizada. Os exames, né, que utilizam
os meios de contraste, eles têm o objetivo, né, de propiciar uma avaliação funcional e estrutural, né, de determinadas estruturas anatômicas. Aqui tem um exemplo. Quando o interesse for, né, sistema excretor, utiliza-se o contraste iodado, né, para evidenciar rins, ureteres, bexiga, né, bem como a funcionalidade destes, salvo quando houver contraindicação, né, pela sensibilidade ao composto químico iônico, como eu falei para vocês, composto químico iodo, perdão, como eu falei para vocês, a gente tem muitas reações adversas do iodo, principalmente alergia, tá? Pacientes que já têm histórico de outros tipos de alergia por conta de peixe, de algum fruto do mar, não é indicada a utilização, tá? Do iodo, do iodado. Outro exemplo é quando, né, o interesse for sistema digestório, a indicação é o sulfato de bário, né, salvo engano, né, quando houver contraindicações. Mas a gente tem muito pouco, né, em literatura descrevendo algum efeito adverso do sulfato de bário, mas nada é 100%, né, então a gente sempre tem que se respaldar. Existem, né, restrições à administração do meio de contraste, né? Como eu já falei para vocês, esses meios eles podem, né, causar algumas reações alérgicas, principalmente. Existem condições específicas, né, que impedem o uso do meio de contraste em usuários que estejam utilizando determinados fármacos que tenham patologias e outras condições restritivas, tá? Eu acho que durante a disciplina a gente vai falar muito sobre quais são as patologias que é impedimento para a utilização de contraste, quais são os fármacos que não têm compatibilidade com esse meio de contraste também pode trazer alguma consequência negativa, né, para o paciente. E algumas condições restritivas, né? Se o paciente ele tem um problema, por exemplo, de rim, isso pode trazer uma consequência, né, também ruim, então também acaba-se indicando, né, a não utilização, né, desses contrastes, né? A gente acaba restringindo, certo? Aí o paciente vai buscar outro exame de imagem, né, para tentar, né, chegar ao objetivo, né, do médico, que é um diagnóstico. Aqui a gente trouxe, né, os riscos, né, de contraste, né? O usuário ele pode apresentar diversas reações, né, ao usar o meio de contraste. Essas reações elas podem ser classificadas em etiologia, né, que é baseado no mecanismo etiológico das reações, né? Destacam-se as reações indociocráticas, né, e não indociocráticas, e ambas combinadas, ou seja, o paciente ele pode, né, apresentar alguma reação adversa, né, de causa desconhecida, tá? Ou causa conhecida, ou então as duas, tá? Então, sempre antes da utilização do meio de contraste, é necessário se fazer, né, um exame, né, mais detalhado, com anamnese maior, para poder realmente ver se o paciente ele pode vir a ter ou não, né, alguma reação adversa, tá? O risco, né, de utilização do contraste, ele também pode ser classificado de acordo com a severidade, né? A gente vai ver que tem reações que podem ser leves, tem reações que podem ser moderadas e graves, e também tem reações fatais, tá? É muito comum, né, o paciente apresentar, né, alguma reação adversa e essa reação adversa não conseguir ser revertida, tá? Quando eu estagiei, eu presenciei só uma única realização, né, de exame contrastado, mas foi bem tranquilozinho, assim, a paciente não teve nada, era uma paciente já um pouco mais idosa, mas mesmo assim, a realização do exame, né, foi satisfatória, tá? A gente tem também, né, pode classificar, né, as reações de acordo com o tempo decorrido, né, após a administração. Sendo estas reações, quanto ao tempo, né, são divididas em reações imediatas,
né, e reações tardias. Então, é sempre importante, após a realização, né, desses exames, a gente ter, né, uma observação maior ali. O médico ele vai dar, né, algumas instruções pós o exame para evitar, né, esse tipo de risco, né, esse tipo de reação, tá? Não faz parte das atribuições do processo de um técnico em radiologia puncionar. Porém, é necessário que se tenha cuidado com o usuário portador de acesso venoso e arterial para que, ao executar o procedimento, não o contamine, tá? Então, como eu já havia falado para vocês, no setor de imagem que se realiza, né, os exames contrastados, sempre vai haver a presença de um técnico de enfermagem que tem a atribuição, tem a habilitação de fazer essas administrações, né, a punção, que é a retirada, né, do sangue, tá? Mas vocês, como profissionais de saúde, técnicos em radiologia, têm que ter cuidado, certo? Com esses pacientes que têm o acesso venoso e arterial, né? Para que não exista nenhuma contaminação. Então, isso aí é uma responsabilidade de vocês. Vocês não fazem, né, a punção, mas tem que ter, sim, todo o cuidado. Para, né, a realização desses exames, é preciso que a gente tenha, né, um suporte à vida. A gente já tenha, né, lá no setor profissionais que sejam capazes, né, de dar assistência, certo? Porque os exames contrastados, eles são considerados, né, exames de risco, pois podem causar reações alérgicas, como a gente já bateu aqui hoje, né? A administração, né, desses meios de contraste deve ser feita pelos profissionais da equipe de enfermagem, né, com devida prescrição médica, como eu já disse para vocês. A indicação do contraste, ela sempre vai ser feita, né, pelo médico, tá? Vocês só vão ter o papel de saber qual é o posicionamento, de saber como é que o médico quer de incidência e tal, certo? No decorrer da disciplina eu vou falar sobre essas incidências. Então, vocês precisam saber, né, quais são os riscos do contraste, precisam entender, né, as suas características, mas quem determina, né, a utilização correta, né, sempre vai ser um médico, certo? Aqui, ó, toda a sala de exames contrastados, né, deve possuir um carrinho, né, para emergência. Esse deve conter medicamentos e equipamentos que auxiliem no cuidado básico à vida. Então, vocês também podem sempre estarem cobrando do lugar que vocês trabalham, caso realize, né, exames contrastados. Esse tipo, né, de aparato e de equipamentos, medicamentos para poder, né, socorrer. Até porque, não sei se vocês sabem, nós não somos profissionais que temos a qualificação, né, para primeiros socorros, mas isso não impede que eu ou vocês façam um curso e vocês consigam, né, fazer esse papel, tá? Eu até aconselho para quem não tem, né, uma noção de primeiros socorros. Eu sei que vocês têm a disciplina, vocês têm uma leve noção, mas realizar, né, de fato é outra coisa. Então, é importante, né, que vocês tenham esse conhecimento para caso, né, de uma emergência vocês consigam ajudar o paciente, até porque, independente do exame ser contrastado ou não, o setor da radiologia é um setor que sempre é muito mistificado. Tem gente que passa anos sem fazer um raio-x ou nunca faz. E aí, quando vai a primeira vez, fica nervosa, é complicado, aí, né, a forma como você lida, tal, né, faz com que o paciente, né, ele se sinta mais à vontade, ou então, se ele vir a passar mal, alguma questão assim do tipo, você vai ter, né, esse conhecimento para conseguir ajudar o paciente, certo? O técnico em radiologia, juntamente com a equipe de enfermagem, deve conhecer todos os compartimentos, a localização dos medicamentos para auxiliar o médico e se houver a necessidade de qualquer intervenção. Então, sejam pessoas e profissionais curiosos. Quando vocês chegarem no lugar, é óbvio que vocês não vão saber onde tem as coisas. Mas abram as gavetas, entendam, perguntem se você não sabe esse medicamento aqui é para quê, para isso, para aquilo. Porque tudo que você, né, agregar de conhecimento para você vai ajudar na sua prática clínica, né, na sua vivência como profissional da radiologia.
Aqui, como eu já falei, né, o técnico em radiologia ele deve ter condições de prestar assistência à vida, ou seja, reconhecer sinais e sintomas, né, de reação ao uso do meio de contraste, né, e de parada cardiorrespiratória, adotando condutas adequadas para tais situações. Então, a gente vai ver, né, na disciplina como é que vocês vão reconhecer esses sinais e sintomas, certo? Agora, sobre como adotar condutas adequadas, né, para tais situações relacionadas à parada cardiorrespiratória, vocês têm que dar uma estudadinha em primeiros socorros, tá? Os sinais e sintomas, né, referentes ao uso do meio de contraste, eles devem ser observados, né, nos âmbitos cardiovasculares, respiratórios, cutâneos, neurológicos e urinários, tá? Então, os pacientes, eles podem apresentar sintomas cardiovasculares, né, de repente uma parada, né, cardiorrespiratória, cutânea, a gente consegue observar, né, a presença de alguns eritemas, né, de alergia mesmo, tá? Neurológicos também afeta bastante, né? O paciente ele pode ter alguma condição neurológica que deixe ele né, um pouco mais debilitado. E também urinários, tá? É muito comum. O grau de severidade, né, das reações adversas, ele pode ser classificado, ó, o primeiro deles em reações leves, né, que exige somente observar o usuário. Estes, né, podem apresentar sinais e sintomas como náuseas, vômito, tosse, calor, cefaleia, né, que é dor de cabeça, tontura, ansiedade, alteração de paladar, prurido, né, que é coceira, rubor, que é vermelhidão, calafrios, tremores, urticária, tá? Sudorese, palidez, congestão nasal, erupção cutânea, espirros, inchaço na região dos olhos e boca e dor no acesso venoso, tá? Então aqui são todas as reações leves que o contraste ele pode, né, ocasionar. Para vocês perceberem que reações leves já causam, né, um certo estranhamento, pelo menos para mim. Imagine, né, os outros tipos de reação que a gente vai ver aqui, certo? Tem as reações moderadas que exigem a observação e a intervenção medicamentosa, né? Precisa-se que o usuário ele utilize, né, algum medicamento para poder parar, né, com aquelas reações. E a gente tem como principal vômitos intensos, né, que podem ocasionar desidratação severa, alterações na frequência cardíaca, né? De repente o paciente pode dar um ataque cardíaco lá. Hipertensão, hipotensão pode diminuir bastante também, né? A temperatura do corpo. Urticária extensa, né? Fica tudo muito, né? Avermelhado. Aumento de edema facial, né? O rosto incha, rigidez, dispneia, que é falta de ar. Sibilos, né? Que é aquele negocinho que a gente dá assim uma tremida, né? Broncoespasmos, que já é um sibilo mais forte, né? Laringoespasmo, né? A gente fica sentindo aqui que tá fechando, né? Pulsando. Dores torácicas e abdominais e cefaleia intensa. A gente tem também reações graves, né? Que exigem imediata hospitalização, tá? O usuário pode apresentar edema de glote, né, que é o fechamento mesmo aqui da região da garganta, e aí ele pode morrer, né, sufocado. Inconsciência pode acontecer, convulsões, edema agudo, né, no pulmão, né, o paciente ele vai, né, acumular um pouco de água aqui nessa região do pulmão. Colapso vascular, né, severo, arritmias, né, com repercussão clínica e parada cardiorrespiratória. E além dessas reações, a gente pode ter reações fatais, né, que o usuário chega a óbito, né, em decorrência do colapso cardiorrespiratório, né, edema pulmonar, coma, obstrução da via aérea, né, pelo edema de glote, tá? Edema de glote é um negócio bem complicado, tá? Então é por isso que quando se tem uma reação alérgica, é importante, né, que se busque rapidamente, né, um pronto-socorro. Eu tô falando isso agora, né, de modo geral. Por quê? Porque um dos efeitos, né, de uma das reações graves da alergia é sempre esse edema de glote, que em muitos casos é irreversível, tá? Sobre, né, a abordagem, né, do usuário, ou seja, como você vai receber
né, o paciente, né, ele já deve ter recebido, né, orientações prévias quanto ao preparo específico, né, para o exame que irá realizar, né? Então, o médico ou o pessoal da recepção já deve ter dado essas orientações, tá? Geralmente é indicado fazer uso de um fármaco laxativo, né? E uma dieta leve. Esse fármaco laxante, principalmente, né, para visualização, né, do sistema digestório, né, para dar mesmo uma limpada, tá? E uma dieta leve para fazer, não dar, né, indigestão, porque vai ter a administração do contraste. Além de que quando você tá, né, com o estômago muito cheio, isso dificulta, né, a visualização das estruturas, tá? Então é sempre importante passar essas informações. Eu lembro que a primeira bronca que eu tomei no estágio, né, para ficar esperta, foi justamente por conta do uso do laxante. Eu tava sozinha lá na salinha, aí me ligaram e me perguntaram. Não era nem para exame contrastado, era só para fazer uma radiografia da pelve, né? Precisa usar a laxante para radiografia da pelve e eu não me lembrava se eu já tinha ouvido falar isso na faculdade. Eu sei que eu disse que não. E é ao contrário, sim, se utiliza sempre porque, né, aqui é a região pélvica onde, né, tem um acúmulo de fezes. Então, quando você utiliza esse laxante, você, né, evacua e aí faz com que a visualização ela se torne mais fácil, né? Então, aqui no contraste, né, com a utilização de contraste, também se faz o uso desse laxante com esse mesmo objetivo, tá? Aqui, né, a gente tem umas características para a execução do exame, ou seja, como se deve, né, proceder para a realização desses exames, tá? Deixa eu beber aqui uma aguinha. Aqui, ó, para a execução, né, desse exame, a gente precisa manter a sala de exames organizada, né, para recepcionar o paciente. Então, você, né, técnico de radiologia, já vai ter experiência de saber o que vai ser utilizado e vocês já vão separar lá, tá? Recepcionar cordialmente o usuário, isso aí é independente do exame, né? Verificar a clínica, né, indicativo para o exame, ver qual é o objetivo, né, saber o que é que ele está fazendo aquilo ali. Normalmente tem lá, né, no pedido. Executar a anamnese, né, aí, no caso aí da ausência do médico, vocês fazem isso junto com o técnico, né, de enfermagem. O técnico em radiologia deve estar atento, né, às contraindicações para a execução do exame. Então, vocês vão ver lá na anamnese o que pergunta e se vocês perceberem que não dá para realizar, vocês já sabem, né? Separar o contraste, né? A ser utilizado durante o exame, verificando a data de validade. Normalmente a gente não faz isso, né? É sempre o funcionário, né? O colega que vai fazer a administração, mas também você tá lá, não custa nada você participar do processo, né? Orientar o usuário quanto ao procedimento que será realizado e definir quais são as incidências executadas. Tem uma galera que vai fazer exame com contraste, mas não tem noção do que é. Né? Até porque eu penso que contraste não tem nome de medicamento. Aí, às vezes, a pessoa nem tá sabendo que vai receber, né, ali um líquido na veia ou beber. E aí é sempre bom, né, que vocês, né, sempre orientem ele, expliquem exatamente por que eles estão fazendo aquilo ali, tá? Para a realização, né, essas orientações que eu falei aí, né, ela depende, né, da rotina específica de cada local de trabalho e do quadro clínico que o usuário apresenta, né? Então tem isso também. Se o paciente vier com as próprias pernas e tal, tiver legal, é uma coisa. Se for, né, um paciente que já esteja hospitalizado e tal, aí tem todo, né, um cuidado, certo? Tem todas as características, né, individuais. Incidências básicas, né, que demonstram as estruturas devem obrigatoriamente ser executadas e incidências complementares poderão ser requeridas ao longo do exame, tá? Então, vocês vão saber que
tem lá, seriografia do esôfago. A incidência básica é essa, tá? Vocês têm que saber qual é. A complementar, aí o médico pode ir pedindo, ou ele já pode ter, né, prescrito lá e vocês vão ter que se virar nos 30 para fazer, né? Iniciar o procedimento sempre orientando o usuário para que o exame transcorra eficientemente, né? Até porque a gente não quer expor, né, o paciente a uma repetição, né, desnecessária. Então, muita calma. Eu sempre oriento, né? Eu nunca fui preceptora de estágio nessa área, mas sempre eu oriento. Se você for marcar um paciente de exame contrastado, né? Que foi a orientação que me passaram, para 9, não marque outro para 9h30, porque pode ter intercorrências e tal, aí o paciente que vem depois pode se chatear, e aí de repente você pode, né, ficar afobado porque você, né, não está conseguindo fazer, e aí, enfim, é melhor sempre, né, ir com muita paciência e tal, para passar para o paciente nessa tranquilidade e que fique, né, tudo tranquilo. A gente tem, né, algumas contraindicações para o uso de contraste baritado, né? Ou seja, a utilização de contraste de bário, que vocês vão ver que tem muitas contraindicações, né, para a utilização do sulfato do iodado, mas do sulfato de bário, né, é um pouco menos, mas a gente não pode utilizar ele quando a gente tem suspeita, né, de perfuração no tubo digestório. Por quê? Uma das características do contraste, né, do sulfato de bário é que ele é insolúvel. O que significa que, se houver extravasamento, isso pode ocasionar danos, né, à saúde do usuário. Porque se ele é insolúvel, ele vai passar lá de repente para alguma coisa fora, né, sei lá, do estômago e tal. E isso pode trazer algumas consequências, né? É contraindicado também no pré-operatório, né? Porque dependendo do organismo, a eliminação do meio do contraste pode levar dias e pelas suas propriedades ocasionar uma desidratação, tá? Então, o sulfato de bário, ele não é que nem o iodado, né? Que a gente elimina rapidamente, pode levar, tá? Então, no pré-operatório, é melhor evitar a utilização desse contraste, tá? É contraindicado também em caso de obstruções, né? O uso do contraste, ele pode comprometer o quadro clínico, né, do usuário. Desidratação, né, em usuários debilitados, o quadro de desidratação tende a piorar com o uso, né, de contraste baritado devido às suas propriedades químicas, né? Fazer com que o paciente ele tenha, né, uma diarreia severa, né, por conta do uso. Então, é melhor evitar nesses casos, tá?